Olá pessoal, nós vamos continuar o entendimento sobre o conteúdo de estática em vigas e também a análise dos diagramas de esforços internos. Continuando, nós vamos nessa aula entender como que se comporta uma estrutura engastada. Então a parte 1 desse conteúdo foi uma estrutura simplesmente apoiada com carga distribuída e neste caso nós vamos fazer uma estrutura engastada também com carga distribuída, ok? Então vamos lá. Primeira parte é entender a sua estrutura. Então, nós temos o engaste no ponto A, nós temos uma distribuição de 50 N por metro em 10 metros. Bom, nós iniciamos sempre pelo cálculo e pela análise da estabilidade, do equilíbrio do seu sistema. Então, o primeiro passo sempre vai ser o cálculo das reações de apoio. Para que nós possamos calcular as reações de apoio, nós precisamos inserir todas as cargas concentradas provenientes das distribuídas. Nesse caso, nós temos somente uma carga distribuída de 50 N por metro, né? Por ela ser uma carga uniforme, significa que nós podemos concentrá-la bem no meio. Se eu tenho 10 metros, então o posicionamento dela é de 5 metros para cada lado, ok? Quando nós vamos concentrá-la, nós vamos pegar o valor da distribuição multiplicado pelo valor da distância. 50 vezes 10, nós temos 500 newtons de carga concentrada. Vamos lá. Reações, elas só existem quando nós temos, naquele sentido, uma carga externa. A nossa única carga externa, neste caso, é o 500 newtons que está no eixo Y. O que eu quero dizer com isso é que nós não temos nenhuma carga no eixo X. Então, o que nos traz ao entendimento que nós não temos nenhuma reação em X. Já por não ter nenhuma reação em X, eu não vou nem inserir no desenho, justamente para não poluir o nosso exercício. Nós temos no eixo Y uma carga de 500 newtons com direção para baixo. O equilíbrio de cargas é o quê? Você ter mesma intensidade, mas sentido oposto. Então, nós temos 500 newtons de intensidade levando todo o seu sistema para baixo. Agora, nós temos 500 newtons de reação, ou seja, a mesma intensidade, mas sentido contrário. Isso faz com que o nosso sistema ele não tenha nenhum deslocamento para cima ou para baixo. Essa é a função da reação. Bom, nós entendemos também que esse 500, ele gera flexão na estrutura. Ele tem capacidade de fazer com que a estrutura tenha um giro. E como que a gente faz essa análise? Bom, o seu ponto fixo sempre são os apoios, quando você quer calcular a reação, tá? Mas, neste caso, nós vamos manter fixo o nosso ponto A e vamos fazer um giro de flexão do 500 com relação a esse mesmo ponto. Então, nós temos 500, que até chegar no ponto A, nós temos 5 metros. Então, quando nós fazemos momento fletor, 500 multiplicado por 5, nós temos 2.500 newton vezes metro. Esse é o valor do momento reativo do engaste. E como que nós podemos saber qual é o giro? Bom, vamos lá. Você entendeu que externamente essa carga de 500 estava para baixo e a nossa reação foi para cima. É a mesma análise que deve ser feita quanto aos giros dos momentos. Quem é que gerou esse momento de 2.500? A carga de 500. 500, quando multiplicado por este 5 aqui, ó, porque foi esse que nós utilizamos na conta, é a distância da força até o nosso engaste. O giro externo girado, ó, tem esse sentido. Que sentido que é esse? Horário. Então, significa para nós que a nossa reação deve ter sentido contrário. De que valor? 2.500 newton vezes metro. Ok, então nós conseguimos calcular as três reações. Agora nós precisamos calcular os nossos três diagramas. Diagrama normal, de momento e de cortante. Para o diagrama normal,
diagrama de esforço normal. Nós vamos calcular normal em 2 pontos, início e fim da barra. Lembrando que, como eu já expliquei nos outros slides, nas outras aulas, sempre um pouquinho depois do início e um pouquinho antes do fim de cada seção. Quando nós temos a análise da seção A, nós temos esta situação. Lembra o seguinte, que quando eu digo a seçãozinha um pouquinho depois do engaste, faz com que você consiga observar as duas reações, a de 500 newtons e a de 2.500 newtons vezes metro. Lembrando que essa seção ela é um pouquinho depois do início da barra, ou seja, é uma distância muito pequena. Se é uma distância pequena, eu nem sequer inseri ela aqui, ok? Bom, nosso diagrama normal, como já foi tratado no outro vídeo, na parte 1, o diagrama normal ele expressa todas as cargas no eixo X, quando nós estamos trabalhando com vigas, e somente com vigas, ok? Então, nesse caso, quando nós observamos essa seção, nós temos esforço cortante e de flexão. Nós não temos carga em X, então o nosso normal de A é 0. E quando nós trabalhamos com a nossa seção em C, olha o que acontece. A seção de C, quando eu coloco um pouquinho para o final aqui da estrutura, mas é uma distância realmente muito pequena, nós não conseguimos observar nada. Eu já expliquei na outra aula que esse pedaço de distribuição que nós observamos, quando nós concentramos, pelo fato da distância tender a um número 0, então não existe nenhuma carga significativa concentrada aqui, ó. Então eu não tenho carga em nenhum eixo, não tenho força e também não tenho distância na seção C. Isso faz com que o nosso normal de C seja 0. E aí, novamente, o traçado do diagrama, todo nulo. Depois do DEM, nós temos o DEC, né? Diagrama dos esforços cortantes. Que a seção considerada vai ser seção de A e de C. Início e fim da barra. Seção de A está aqui. Como já dito anteriormente, nós temos aqui esforço de flexão, que é o 2.500, mas nós temos esforço cortante, que é esse 500 aqui. Ok, então eu sei que o cortante de A vale 500. Como é que a gente consegue saber o sinal? Você pega esse 500, mantém direção e sentido e faz ele girar ao redor da seção. Se o seu giro for horário, então é cortante positivo. Por isso que eu vou colocar o sinal aqui positivo, apenas para nós lembrarmos que nós analisamos. E o nosso cortante de C, eu não tenho carga nenhuma, então é 0. Quando nós traçamos o nosso diagrama cortante, ele é de acordo com o eixo cartesiano, ou seja, o ponto A deu 500 positivo e o C deu 0. O 0 é sempre no alinhamento da barra. Então, nesse caso, é uma reta com valor positivo aqui, ó, de 500, ok? E, por fim, nós vamos lá para o nosso DMF. Bom, como eu já também disse na parte 1 desses slides, dessas aulas, o que nós precisamos fazer? Seção no início, no fim, e vamos fazer uma seção no meio também, tá? Por que no meio? Porque apesar de nós não termos cortante aqui igual a 0 no meio da barra, nós lembramos que nós temos uma carga distribuída uniforme. Toda carga distribuída, quando nós fazemos análise de seção por meio do método de equacionamento, nós observamos que nós temos uma fórmula de segundo grau. E uma fórmula de segundo grau, ela gera sempre uma parábola como representação gráfica dela. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa traçar uma parábola. E nós traçamos uma parábola apenas com 3 pontos. Por isso nós precisamos de seção em A, C, mas neste caso em B também, que é o centro da nossa estrutura. Então, momento em A, B e C. Ok, vamos lá para a nossa seção de A. O que é que nós temos na seção de A? 500, que é cortante, mas que é uma força.
Só que a distância aqui, ó, é uma distância pequena, é sempre uma distância que tende a ser zero. Por isso 500 não entra na conta, apenas porque não tem distância. Porque se nós tivéssemos uma distância 500 e uma distância, por exemplo, de 2 metros, ele entraria na conta. Sempre que você tiver força e distância e que nenhum desses dois for valor zero ou de tendência a ser zero, tem que entrar na conta. Como nós temos força e não temos distância, o 500 não vai fazer parte. Mas nós temos o 2.500. O 2.500 é uma flexão, é um momento aplicado. Significa que o valor de momento em A é 2.500. Lembrando que toda vez que você considerar um momento aplicado, você não vai multiplicá-lo por nenhum valor. Você apenas coloca o valor dele e analisa o seu sinal. Como nós fazemos para analisar o sinal de um momento, para saber se ele causa momento positivo ou momento negativo na minha estrutura? É da seguinte maneira, você deve analisar o efeito. Lembra que eu tinha falado para vocês, toda vez que nós temos uma carguinha para baixo, é momento negativo. Mas por que é momento negativo? Porque quando nós aplicamos a ação dessa carga, a nossa barra, ela tem essa configuração, ela é comprimida embaixo. Então, para os momentos aplicados é a mesma coisa. O que é que você vai analisar? O efeito que esse momento causa na barra. Então, olha só, nós temos uma barra qualquer e uma seção e nós vamos aplicar somente o meio momento, somente a ida dele. Quando você aplica um momento nesse sentido, o que ocorre com a barra? Ela vai para baixo também. Então, esse 2.500 é negativo, ok? Então, o que define se o momento ele vai ser positivo ou negativo é o efeito daquela carga na barra. Se comprimir a parte inferior da viga, é menos. Se traciona a parte inferior da viga, é mais, ok? Então, neste caso, é só menos 2.500 no ponto A. E o ponto B, seção em B? Recordando, assim como foi no exemplo anterior, nós passamos uma seção no posicionamento da caneta e nós escolhemos estrategicamente o início e o final. De maneira estratégica mesmo, o melhor é nós escolhermos o final, porque aí nós teremos uma única carga. Se você escolher o começo, você tem a distribuída, o 500 da reação e o momento. Então, te dá muito mais trabalho, né? Preferível fazer aqui o finalzinho da estrutura. Então, quando eu passo a seção onde está posicionada a caneta, eu enxergo apenas uma distribuída, o pedaço dela com uma distância de 5 metros. Foi o que eu desenhei aqui, ó. Então, eu tenho a seção, tenho 50 newtons por metro distribuída em 5 metros. Primeiro, sempre concentre. Então, eu tenho 50 vezes 5, deu 250 newtons e meia distância. Então, eu tenho aqui 2,5 metros para cada lado. Ok. Então, o que é que está gerando o momento no nosso ponto B, que é exatamente essa seção? Força e distância. Então, eu tenho aqui 250 multiplica 2,5. Carguinha tá para baixo. O que é que gera aqui, ó? Temos a seção. Aplicando a ação desse 250, sua barra tem essa configuração negativa embaixo por ser compressão. Então, nosso sinal aqui é menos. Menos 250 vezes 2,5, menos 625. E o momento de C, não tenho força, não tenho distância, zero. Vamos traçar o gráfico. Menos 2.500 no ponto A, lembrando, o diagrama de momentos, ele é contrário do cartesiano, então o negativo vai para cima mesmo, tá? E o 625 no ponto B. Lembre que ele é o quê? Uma curva, uma parábola. Então, menos 2.500, menos 625. Qualquer dúvida, se alguém tiver, pode deixar nos comentários.